Boa noite. Vamos lá, esperar um pouquinho. Deixa eu chamar a nossa amiga Catarina. Boa noite, vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, Catarina. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô. E tu, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Vou aumentar um pouquinho aqui, mas agora tá melhor. E aí, boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vamos chegando para a gente conversar, bater um papo bem legal com Catarina Diniz. Nossa, que honrado. Tô muito chique. Então, Catarina Diniz, biomédica, mestre em biotecnologia industrial, doutorando em bioquímica. Menina, tem muita coisa para ensinar para a gente hoje, não é? Ó a responsabilidade, meu Deus. Vamos conversar. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Obrigada, Catarina, por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Bem-vindos vocês. Então, hoje nós vamos conversar sobre vacinação. O tema de hoje é vacinação, esperança. Esperança de salvar vidas. O que é que você tem a nos dizer sobre essa esperança, Catarina? Fala aí pra gente. Ah, nossa, muita coisa. Como é que a gente pode começar? Eu vou falando, você vai me perguntando. O que é uma vacina? Como é que uma vacina é desenvolvida? Para a gente entender melhor, porque existe muita desinformação também, muita confusão em torno dessa vacinação da Covid. Então, a gente precisa entender o que é a vacina, como é que ela surge, como é que ela é desenvolvida, até chegar nela, que etapas precisa passar. Tá, então vamos lá, eu vou falando. Eu vou trazer assim, não termos tão técnicos, tá? Porque eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje em dia de integrar a sociedade com a comunidade científica é a dificuldade de comunicação. Então, a gente daqui usa muito termos técnicos, muita coisa que estamos acostumados dentro da academia, mas que às vezes fica bem inacessível, né, para a gente poder alcançar uma grande popularidade, principalmente no Brasil, com uma diversidade educacional enorme, né? Então, vou tentar falar assim, de maneiras mais gerais. Qualquer dúvida que for surgindo, a gente vai interagindo, tá? Ótimo. Então, vamos lá. O que vem a ser uma vacina? A gente pode pensar na vacina como uma solução, que eu tenho dois compostos principais, tá? Eu tenho um adjuvante, que é aquele que é um composto que vai dar o primeiro início ao meu organismo de dizer está tendo algum contato prévio com alguma substância que eu não reconheço, que eu não sei o que é, e eu preciso, a partir daí, desenvolver mecanismo de defesa. Então, eu tenho esse meu adjuvante e tenho o que a gente vai dizer que é o antígeno, que é aquela partícula de interesse do patógeno. No caso do COVID, pode vir a ser o RNA, que é as vacinas que são mais dessa última geração, né? Pode ser partes proteicas, né? Pode ser o vírus inativado, né? E aí a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente essas diferenças. E então a gente tem esses dois elementos, tá? Um adjuvante e um que é a partícula, que é o antígeno, que vai dar especificidade para a minha ação imunológica. Certo. Tá? Então, começa a partir daí, tá? A segunda pergunta, qual foi? Como é que essa vacina é desenvolvida? Como é o processo até chegar na vacina? Ela passa por etapas. Até ela ser validada, aprovada, como é que ela surge? Como é feito? Primeiramente, a gente teve muito nesse ano aquele alarde todo. É uma corrida para descobrir uma vacina, é uma corrida farmacêutica, industrial. A gente não pode negar que também mas por um bem maior, é uma questão de saúde pública.
né? Então, a gente tem toda uma experimentação animal, onde a gente primeiro vai estudar como é que esse vírus, como é que esse novo micro-organismo ele está atuando, quais são as configurações dele, porque a gente sabe que a família do coronavírus, ela não é de hoje. Porém, a gente também tem que entender que a gente não pode colocar um único micro-organismo como ele sendo imutável, né? Então, vamos dizer que isso aqui seja um vírus. E, de repente, ele não aparece mais com essa parte aqui da tampa, ele aparece com uma outra modificação, né? E isso já gera uma modificação nele, gera uma modificação de apresentação no meu corpo, gera uma modificação na infectividade dele. Então, ocorrem esses estudos preliminares para saber o ponto de partida onde ocorre essa infectividade. No caso do coronavírus, é o que a gente chama da proteína spike, né? A gente vai chegar lá na frente com essas perguntas sobre a segurança da vacina. E todo mundo quer saber. Em termos gerais, tá? Eu quero falar aqui da vacina do coronavírus, mas em termos gerais do porquê é importante a gente abraçar a causa de uma vacinação, tá? Enfim, então a gente tem essas etapas de estudos iniciais, que são estudos in vitro, né? Avaliando toda a estrutura do vírus, avaliando seu material genético, avaliando como é que ele se comporta em determinados meio ambientes, né? Partindo desse pressuposto, já conheço as estruturas principais, já conheço como é que ele ocorre, a gente parte para os estudos em animal, né? E esse estudo em animal a gente vai simular como é que iria ocorrer em um organismo, em um mamífero, né? Porque a gente tem uma ideia no estudo in vitro que é limitado, é muito controlado. Se a gente for pensar no ser humano, é uma complexidade, né? A gente tem vários sinais hormonais, várias diferenças genéticas, principalmente aqui no Brasil. Isso tudo influi. Então, a gente partindo desse estudo in vitro, parte para o estudo em animal, que é o que a gente chama em vivo, e depois disso, depois que a gente vê como é que funciona o sistema imunológico a partir dessa vacina pré-montada para esse estudo em animal, a gente vai partir para um ensaio em humanos, né? E aí, esse ensaio em humanos, a gente vai ter etapas a serem seguidas, que são etapas preconizadas por órgãos internacionais e órgãos nacionais aqui no Brasil, né? Então, em geral, nós temos 4 fases, tá? E a diferença de cada fase, ela se dá principalmente pelo número de voluntários que a gente vai estar estudando. Então, na primeira fase, a gente tem, por exemplo, de 10 a 100 voluntários. Isso todos adultos, né? Onde a gente vai dividir em 2 grupos. O grupo que eu vou vacinar e o grupo que eu não vou vacinar. Passando dessa fase, o que é que eu quero nessa fase? Eu quero saber primeiro qual vai ser a dose da vacina, né? Se a gente for olhar lá na Coronavac, ela vai dizer que do que ela é feita, né? Que é um vírus inativado, e a concentração que a gente tem na bisnaga, na ampola da vacina. Então, essa concentração, ela começa a ser estudada já nessas fases de estudo pré-clínico, né? Na fase 1. E aí, a partir daí, a gente vai saber, tá, eu tenho esses 2 grupos. Eu tive uma resposta, eu tive a produção de anticorpos, né? Mas eu preciso ampliar esse meu número total para a gente saber, a gente ter uma ideia de como é que vai ocorrer. A partir daí, a gente entra na fase 2. Ocorre o quê? Um aumento no número dessas pessoas que estão sendo expostas a essa vacina do estudo. E aí, esse número e esses grupos a serem estudados, eles já não vão ser mais controlados, né? É o que a gente chama de estudo duplo cego, onde a gente vai estar administrando através de estatísticas lá que a gente vai estar fazendo, né? Antes desse processo do duplo cego do randomizado, que a gente tecnicamente chama, e vai estar administrando nesses grupos. Então, a gente vai ter um grupo controle, a gente vai ter
um grupo que a gente vai vacinar ou um grupo que a gente não vai vacinar, né, que a gente chama de grupo placebo. E a partir daí a gente vai montando estatísticas. Aí passa da fase 2 para a fase 3. Na fase 3, a gente vai aumentar ainda mais esse grupo, né? Então, se antes era, na fase 1, de 10 a 100, na fase 2, por exemplo, de 50 a 500, e na fase 3 vai ser de 100 mil a 150 mil pessoas. Então, aumentei bastante. E aí eu vou começar a direcionar melhor essa minha vacina. É o que a gente chama aí de teste de eficiência, teste de eficácia dessa vacina. É o que a gente se encontrou para a Anvisa declarar o que a gente declarar o uso emergencial dessa vacina, né? Então a Anvisa ela pede um mínimo de eficácia, se eu não me engano, de 50%, para de 55%, se eu não me engano. E foi o que o Butantan mostrou nos relatórios dela, né? Pronto, partindo dessa fase 3, a gente entra na fase 4. E que danado seria essa fase 4? É justamente fazer dados epidemiológicos. O que é que eu quero com isso? Eu quero saber o tempo que as pessoas vão permanecer com o meu anticorpo. Porque a gente precisa entender duas coisas. Eu tenho o meu anticorpo de duração mais curta, né? E tem anticorpos de duração mais prolongadas. Então, quanto tempo esse anticorpo vai permanecer sendo ativo para mim? Então, um exemplo que eu posso trazer para vocês, por exemplo, a gente toma vacina antitetânica, né? Tomei uma dose de vacina antitetânica. Se a gente for olhar no nosso cartão, a outra dose de reforço está para daqui a 10 anos. O que isso quer dizer? Que o nosso anticorpo, produzido por aquela vacina que a vacina estimulou, ele tem uma durabilidade, ele permanece até uns 10 anos, certo? E aí eu não preciso estar tomando doses repetidas. Porém, não é tudo igual, né? Tem os dados dizendo que na SARS-CoV-1, a Covid é SARS-CoV-2, na SARS-CoV-1, muitos grupos se apresentaram com um anticorpo com 1 ano. Então, IgM dava de 6 meses, né? Que IgM é um dos primeiros anticorpos a surgirem numa infecção. E o IgG, que é um anticorpo de maior duração, ficava de 1 ano. Então, como é que eu vou saber essa faixa de tempo desses anticorpos? Justamente nessa fase 4 que a gente está entrando, né? Para ter um dado maior e uma taxa de incidência melhor. Né? Então, quantos casos novos eu vou começar a surgir após a vacinação? Quantos casos graves eu vou prevenir? Né? Quantos casos leves que não ocorreram, ficaram assintomáticos? Né? Então, a importância da gente estar participando desse processo de imunização e ser vacinado é porque a gente vai dar dados epidemiológicos para garantir ainda mais a nossa segurança. A observação clínica depois da vacinação. Isso, e que faz parte do processo de garantir a eficácia dessa vacina. Entende? Mas ela é segura? Ela é segura porque foram feitos inúmeros estudos antes dela. Se a gente pensar, a gente está nesse processo de pandemia desde 2019. Né? Então, a gente mas é muito rápido. Realmente, foi muito rápido tudo que aconteceu, mas foi algo emergencial. Né? Algo que era uma endemia, virou uma pandemia rapidamente, se alastrou rapidamente, a gente não está tendo controle do que pode estar acontecendo. Né? Então, a vacinação ela vem como uma forma de não só promover uma futura erradicação, vem como uma forma de nos proteger da gravidade e da severidade dessas doenças. Né? A importância, por exemplo, do quão vacinar virou algo importante é que hoje não temos mais casos de varíola. Né? Varíola era algo que matava centenas de pessoas em anos passados. Hoje, a gente considera a varíola erradicada.
Porque viemos em um longo processo de vacinação. Hoje, a poliomielite, que a gente ainda tem vacinação para a poliomielite, né, que acomete crianças de 5 anos, crianças da faixa etária mais infantil, hoje ela pode ser considerada no Brasil eliminada, não erradicada, porque a gente ainda tem casos de polio percorrendo pelo mundo. Mas hoje no Brasil ela está eliminada, então ela está sendo mantida sob controle. E isso foi graças ao quê? Ao processo de vacinação. Né? E a poliomielite é uma doença e que leva tempo, né? Porque a gente está aqui propondo gerar esses anticorpos, a gente está aqui propondo ampliar esses estudos para saber quanto tempo a gente vai precisar ficar tomando segunda dose. Será que eu vou precisar realmente tomar doses repetidas mais lá para frente, né? Melhorias vão ser trazidas com isso. E não precisa ter essa preocupação de que eu vou ficar doente se eu tomar a vacina porque ela contém vírus inativado. Né? Aí a gente para e pensa. Eu sei que o vírus está lá inativado, mas eu vou ficar... Como é que isso vai acontecer? Aí eu pego e pergunto a você. Isso aqui é uma caneta, certo? Isso aqui é uma caneta e ela tem uma função de uma caneta. Ela escreve porque ela tem tinta dentro. Quando a tinta acabar, isso vai deixar de ser uma caneta? Não vai deixar de ser uma caneta. Vai continuar sendo uma caneta. Porém, ela não é funcional. O que acontece com o vírus inativado é justamente isso. Eu torno ele não funcional. Ele perde o caráter dele de infectividade. Porém, ele mantém sua estrutura principal para mostrar ao meu organismo e dizer, olha, reconhece todos os pontos que eu tenho e trabalha em cima disso para poder gerar anticorpos específicos para esse coronavírus. Ou seja, esse vírus inativado, o organismo é capaz de reconhecer a presença dele e criar a defesa. Então, a vacina ela provoca isso no organismo, a capacidade de reconhecer o patógeno e criar uma defesa natural contra o patógeno. Exatamente. Ela apresenta, né, ela leva aquele antígeno, aquele patógeno, e diz assim, todas essas características. É como se, por exemplo, eu e você estamos numa festa, né, e aí alguém me apresenta a você. Essa aqui é o Willa, ela é dentista, tudo mais. Passa lá depois, tá certo. Só que aí eu não decoro o seu nome, porque assim, eu sou péssima de decorar nome. Passo na rua, assim, aquela menina ali, eu conheço ela de algum canto, mas faz tempo, passou o quê? 3 meses, 6 meses, reconheço ela de algum canto. Por quê? Porque eu decorei seu cabelo, eu decorei a sua fisionomia, eu decorei até como você estava vestida, eu decorei o jeito de você se portar, eu tirei informações visuais suas e armazenei aqui. Então, para mim, reconhecer seu nome é mais fácil. Eu posso não saber reconhecer sua pessoa mais fácil. Eu posso não saber o seu nome, mas reconhecer, eu conheço ela de algum canto. Por quê? Eu já tive um contato prévio com você antes. Eu já tirei informações essenciais para você. Então, meu corpo faz isso. Quando eu sou vacinada, eu pego todas as informações daquele vírus, daquele micro-organismo, reconheço tudo e aí da próxima vez que eu tiver contato com você, eu vou lhe reconhecer. Já te conheço. Exato, conheço. Você não vai ter mais uma surpresa para mim, entende? Então ocorre mais ou menos isso. É isso que a vacina faz. Seja de um vírus inativado, seja de um RNA, seja de uma proteína, porque o nosso corpo tem esse raio-x. Ele detecta essa característica e vai armazenar. Agora, por quanto tempo vai armazenar? A gente ainda não tem ideia. E realmente não temos como ter ideia ainda, porque a gente está começando a vacinação agora. Né? Se a gente comparar, a gente volta ao que eu falei lá atrás, se a gente comparar um estudo in vitro, onde eu tenho temperatura controlada, eu tenho concentrações do meio controlado, tenho tudo controlado, é tudo assim, favorável. Meus filhos cresçam, se alimentem, tudo aqui a dispor. Eu trabalho para você aqui, está tudo controlado. Agora, se a gente colocar numa pessoa que já tem uma morbidade,
ou então numa pessoa que vive um ritmo estressante, porque o estresse tem impacto no nosso sistema imunológico. Exato. Então, assim, tem coisas que eu não controlo. Então, a gente só vai começar a saber realmente quando a gente começar esse processo de vacinação. Então, a gente vai começar a trazer dados epidemiológicos para que isso se torne mais eficiente. Entende? Houve critério para selecionar os voluntários para essa fase de pesquisa da vacina, para o teste da vacina, porque a gente sabe que a Covid-19 ela se manifesta de forma diferente, não apenas pelos os sintomas respiratórios, mas também sintomas sistêmicos, por exemplo, a diarreia, e outros sinais prodrômicos, a perda do olfato parcial, o total, perda do paladar. Então, teve algum critério para selecionar esses voluntários para saber, para mais ou menos prever o comportamento dessa vacina? Então, inicialmente, nessas fases de estudo, né, por exemplo, na fase 1, o que eles fazem são adultos acima de 18 anos. Então, eles tentam pegar grupos nessa faixa etária, tentar controlar. Então, inicialmente, eu estou dando um exemplo, tá? Não, eu realmente teria que saber como foi feito o desenho experimental disso, mas supondo que ele possa pegar cis homens e cis mulheres, né? Porque homem e mulher são diferentes fisiologicamente, processo hormonal e tudo. Então, aqui ele controla. E aí, depois, ele começa a estipular alguns critérios. Então, para esse estudo clínico, eu não quero ninguém que tenha alguma morbidade, porque eu não estou sabendo como é que vai ser esse processo, né? A dosagem, o tempo, a resposta. Então, bora tentar não usar esses grupos vulneráveis ainda, porque a gente quer aprimorar isso. Então, a gente vai e aprimora. E aí, seleciona. E a partir que as fases forem passando, a gente vai afunilando para o objetivo que a gente quer, né? Utilizando pacientes que sejam mais próximos do que a gente vai encontrar na comunidade real. Então, a gente utiliza depois grupos, faixa etárias entre 45 a 60 anos. E aí a gente vai afunilando o processo. Então, a gente sempre parte do macro para indo para o micro de interesse, né? Do geral para o mais específico. Então, o processo ocorre mais ou menos assim. Fala um pouco mais sobre a vacinação da Covid, porque a gente tem, assim, muitas divulgações de informações, e teve pesquisas na Inglaterra, na China, na Índia, na Rússia. Então, aqui no Brasil, temos a vacinação com da vacina do Butantan em parceria com a China, mas tem outras vacinas também. Qual a diferença desses laboratórios? Como é que a gente pode perceber a eficácia dessa vacina, ou dessas vacinas? Então, a diferença que eles aplicam é geralmente no antígeno que eles estão utilizando, né? Então, a Sinovac, que é a Coronavac, que tem a parceria do Butantan, ela é um vírus inativado. Foi esse processo de estudo que ocorreu. Mas a gente tem, por exemplo, vacinas hoje mais recentes, né? Estudos mais recentes para a utilização do material genético do micro-organismo. No caso do coronavírus, é o RNA. Só que um dos problemas de utilizar material genético, principalmente do RNA, é que ele é muito sensível. Então, tem essa dificuldade maior, né, da gente estar utilizando esses elementos, porque eu vou ter que garantir uma estabilidade, uma condição para ele se manter realmente ativo e ter o estímulo imunológico. Porque o meu principal objetivo é que ocorra esse estímulo imunológico. A outra vacina, como por exemplo da AstraZeneca, né? AstraZeneca, não sei o nome da empresa. Essa aí. Ela já usa, por exemplo, o vetor viral não replicante, né? Então, uma utiliza o vírus do coronavírus, né? Da Covid inativado, e outra utiliza o vetor viral não replicante. Mas é o mesmo pensamento. O que vem a ser esse vetor viral? É mais ou menos um carregador. Ele vai pegar as características do coronavírus, utilizar para dentro desse vírus que eu quero que seja meu transportador, porém esse vírus que vai ser meu transportador, ele não vai ter seu poder de infectividade, né, de gerar uma doença. Então, é um vírus dentro de outro vírus, vamos dizer assim, né? Mas ambos sendo inativados, sem a sua eficácia de provocar uma doença, né?
E aí a gente aproveita, a gente entra até na questão, assim, que algumas pessoas tomam a vacina e começam depois a se queixar de que estão mole, né, de que estão sentindo um pouco febril, né? Adoeci. Então, o que a gente considera como doença? O desequilíbrio do meu sistema imunológico com o meu patógeno, tá? Então, a presença dos sintomas clínicos característicos para aquela patologia é o que vai me determinar que eu que eu fiz a transição do processo de saúde para a doença, tá? Então, assim, claro que você pode ter alguma reação como essa de que, eu estou um pouquinho mole. Por que você está mole? Porque você está sendo exposto a um agente que não é do seu corpo. Então, isso gera, querendo ou não, uma resposta imunológica para ativar, né? Então, assim, nem tudo que a gente vai estar sentindo, tô febril, já vou adoecer. Né? Tomei vacina ontem, já tô febril, vou adoecer. Não, então vamos com calma. Não é bem assim. Nosso corpo ele vai produzir, calma. Calma, respira 10 segundos que passa. Brincadeira. Mas é basicamente isso, né? Então a gente vai ter, sim, uma resposta, porque a gente vai ter o adjuvante, a gente vai ter o antígeno, a gente está estimulando o nosso corpo. Exatamente. A gente vai estar estimulando o nosso corpo. Se eu só tirar uma gata travessa que está querendo pular a janela. Enfim. Né? Então não tem que ter essa preocupação do não vou tomar. É importante que a gente tome, é importante que a gente abrace isso e vá lá e assim, tô pronta a receber. Estamos esperando. Estamos esperando, já tenho até roupa para ir. Também, já vou no ritmo da música do Fiota lá com o botão para esperar o Mas Catarina, fala pra gente, então, como é que a gente avalia, como é que a gente pode ficar sabendo qual o grau de confiabilidade dessa vacina? Passou pela cultura celular, é um comportamento, passou pelas fases de testes de animais, é outro comportamento, começa o teste de humanos, mas quando ela é aprovada, qual é o critério para ela ser aprovada que dá essa confiabilidade, possa aplicar na população em geral? O que ela apresenta, que mostra para a gente que a gente pode ficar tranquilo? Então, primeiro que dentro de todas dessas fases, principalmente na fase clínica, na fase onde a gente está testando em humanos, a gente tem que reportar todos os casos. Né? Tudo que for aparecendo, a gente tem que estar reportando, tem que estar botando em relatório. Né? E isso já começa a ser um processo de garantir o como... Não quero dizer a palavra eficaz, porque a efetividade dela seria, no caso, diminuir a incidência da doença, né? As taxas de incidência. Mas a confiabilidade, pronto, o termo seria isso, da confiabilidade dela. Então, dentro dessas fases, a gente começa a avaliar esses critérios. Né? Se vai ter alguma resposta alérgica, em quem foi, em qual grupo. Então, eles começam a delinear esses termos nessas fases pré-clínicas. E para a autorização, é necessário que ela mostre realmente a diminuição de novos casos, que é o que a gente chama de taxa de incidência. Né? Ela precisa ter uma taxa de incidência reduzida. E aí foi o que justamente o Butantan apresentou, né? 70 e poucos casos graves, eu não lembro realmente as porcentagens. Acho que foi 50 e pouco, foi 60 e pouco casos leves e 55% no total, né, de casos. E aí, a partir daí, eu garanto que eu diminuí os novos casos, eu diminuí a taxa de novos casos, né, de casos graves, né, aqueles 50%, aqueles 55% de casos graves, de casos não graves, os casos totais. Então, exato, eu diminuí isso. Quando eu comprovo que eu estou diminuindo as sintomatologias, que eu estou diminuindo essa incidência, eu estou começando a comprovar que ela tem uma eficiência, né? Que ela começa a ser eficaz. Agora, quanto tempo isso vai durar e se vai ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, que ela vai começar a ser aqui, que ela vai me proteger,
a gente só tem como estar respondendo isso a longo prazo, como a gente vai estudando. Então, hoje a gente precisa tomar uma dose e uma dose de reforço, né? Porque a gente já viu que o número total de anticorpos produzidos ainda não é suficiente, né? A gente precisa garantir que esses números de anticorpos, para se manter ativos, ele precisa de uma segunda dose, ele precisa de um segundo estímulo, porque uma dose só não seria eficaz para gerar esses anticorpos de longo prazo, né? Aí eu trago outro exemplo. A gente que é profissional de saúde, a gente tem que tomar a vacina da hepatite. E a gente toma uma dose, aí um mês toma a segunda dose, e 6 meses, se não esquecer, né? Porque tem muita gente que esquece, toma a terceira dose. Então são 3 doses. E como é que isso foi comprovado? Justamente através desses casos, né? Porém, a gente vai tomando e a gente nunca parou para se atentar realmente nesse processo, porque a gente nunca participou de uma pandemia, né, desse nível. Então, assim, realmente assusta, porque é aquilo que eu falei para você anteriormente. Às vezes a academia, a ciência, a sociedade, elas ficam muito distantes e a gente não consegue perceber como é que andam as coisas. Mas lá fora, a ciência anda muito mais rápido do que aqui no Brasil, né? Então, assim, existem muitos estudos, existem muitos incentivos, né? Coisa que não ocorre muito aqui. E aqui fica muito velado, muito protegido, e a gente não consegue ver. Aí, quando surge uma pandemia dessa, a gente se assusta. E isso é normal, né? Isso é super normal de se esperar. Mas que a gente conseguiu até aqui, eu acredito que é algo realmente muito bom, né? Eu não vou mentir aqui para vocês que antes de sair as taxas do Butantan, eu ficava assim, receosa, assim, peraí, ninguém está me dando taxas o suficiente para poder me garantir, me dar essa segurança. Mas depois que ele me deu umas taxas, aí sim, aí a gente começa a ver alguma coisa, porque aí tem garantias, né? E a partir daí a gente começa a confiar mais. Mas é mais ou menos isso. Então, a vacina contra o coronavírus é aplicada em 2 doses. A primeira dose e depois de 14 dias, a segunda dose. Ou podendo ter um intervalo de 28 dias. Então, como é que pode saber se a pessoa está imunizada? Existe algum teste ou é observação clínica? Como é que você sabe que a pessoa, de fato, foi imunizada? Não, geralmente a gente faz estudos sorológicos, né? A gente faz essa quantificação e soroconversão. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem IgM, que é o primeiro anticorpo a aparecer, e o IgG. E aí, através dessa taxa de conversão de IgM para IgG, a gente começa a ter um número absoluto para a gente poder garantir se essa pessoa foi ou não imunizada. E aí vai ter os intervalos do que é considerado pela comunidade de saúde como imunizado ou como não imunizado, né? Então, às vezes a gente precisa realmente fazer uma nova dose, e isso a gente só vai saber quando for reportado algum caso, né? Quando pessoas forem começar a fazer testes, quando pessoas forem começar a ver se realmente estão com anticorpos produzidos, né? E aí a gente vai começar a ter essa dimensão dessa soroconversão, né? Porque tem gente que pode não ter essa soroconversão que ocorre em alguns casos por infecção do coronavírus mesmo, sem falar de vacina. Então, muitas pessoas não têm essa soroconversão, né? E aí fica suscetível novamente. E o que é que acontece? Estudar em cima disso para saber realmente por que naquele organismo não houve. Às vezes pode ser o quê? A taxa de... como é que eu falo, meu Deus? Me fugiu da cabeça. Me ajuda, Willa? O nome é esse mesmo que tu tá pensando, mulher. Esse aí. Esse aí, esse termo. Esse aí. Ai, alguém aí me ajuda? Gente, Como me é? ajuda a palavra. Repete. Quando não é a concentração, quando a concentração não é concentração, mas é quando a taxa de o contato não foi suficiente, vamos dizer assim, pronto. Que a concentração viral, a carga viral, era essa palavra, mulher, a carga viral, não,
Não pegou no ar, não foi? Quando a carga viral, ela não foi suficiente, entende? Então, assim, pode ser que ocorra isso. Pode ser que a gente se submeta a um determinado contágio. Obrigada, Carlinha! A gente se submeta ao contágio, mas não tem uma carga viral suficiente para desencadear a, essa produção de anticorpos e nem a sintomatologia. Então, por isso que existem casos assintomáticos, porque ou a imunidade da pessoa é muito boa e conseguiu realmente combater o vírus, ou porque juntou os dois. A imunidade da pessoa é muito boa e a carga viral foi reduzida. E aí eu não tive a sintomatologia. Eu tenho lá a presença do vírus, mas eu não tenho a sintomatologia. Ou seja, eu não desenvolvo a doença, né? Que são os casos assintomáticos. E eles não são doentes. E aí, o que ocorre no processo da vacina? Quando a gente vai estudar a concentração ideal para poder saber se eu vou induzir ou não, eu tenho que ter uma concentração X, da minha carga viral X, para poder ser suficiente para produzir o anticorpo. Senão, eu não vou produzir, né? Ou então produzir em baixa taxa e não vou ter essa soroconversão. Não vou fixar esse anticorpo, que é o IgG, né? Para funcionar, se Deus quiser, para sempre. Com fé. Vai dar certo, já deu certo. Acredito. Já deu. Deus é uma esperança viva pra gente, né? Uma luz para todos nós. Mas e aí? Mas e aí, outra pergunta aqui muito interessante. Então, fui para vacinação, recebi minhas 2 doses. Então, quais os cuidados depois da vacinação? Para quem já recebeu as 2 doses, o que a gente pode esperar? Pronto. Como a gente ainda não sabe a questão dessa soroconversão, como ela vai ocorrer, se vai ser em quantidade suficiente e por quanto tempo, é importante que a gente mantenha ainda toda a precaução. Por quê? Isso não é de um dia para outro, tá, minha gente? Eu não estou aqui, tomei minha vacina, agora vou para todos os bares da vida, vou pro pancadão, vou fazer algazarra. Não é isso. Leva tempo, tudo leva tempo na vida, até a produção de anticorpos, tá? Então, assim, tomei a vacina, vou ter que repetir uma dose, eu preciso manter ainda meus cuidados. Eu preciso ainda manter o distanciamento, manter a segurança, não só minha, mas minha coletivo, né? Lembrando que essa vacina ela não está liberada ainda para gestantes, né? Então, é um grupo que não foi testado ainda, né? Pelo menos a Coronavac, ou seja, aquela fase pré-clínica, né? Que a gente estudou na fase 1, fase 2, fase 3, não foi enquadrado grupos de gestantes, né? Então, vai ser estudado ainda. E aí, essas pessoas elas não vão ser imunizadas. E como é que a gente vai garantir a proteção delas? A gente vai garantir pela massa estar sendo protegida, né? É aquela imunidade que a gente chama de imunidade por rebanho, né? Populacional, onde um grande número de pessoas vão ser imunizadas, garantindo assim a proteção de outras pessoas que não podem ser imunizadas por N fatores, né? Então, pessoas que estão em processo de quimioterapia, esses grupos ainda não sei se podem ser imunizados, tomar a vacina, né? Pessoas com processos que foram transplantados, gestantes, recém-nascidos. Então, assim, essas pessoas elas ainda vão estar sem essa proteção promovida pela vacina. E aí a gente precisa garantir que um grande número possa ser imunizado, garantir que a incidência de novos casos e a permanência do vírus na nossa comunidade ela caia. A incidência caindo, a permanência do vírus caindo, eu vou garantir que aquelas pessoas que não foram imunizadas fiquem protegidas, né? Então, a gente meio que faz um escudo através dela quando a gente se imuniza. E quando a gente continua com esse processo de respeitar o que a gente o que a OMS pede, né? É o distanciamento, evitar aglomerações, porque a gente ainda está participando. Exato. A gente ainda, mesmo tendo
a liberação emergencial, a gente ainda está participando dessa fase 4, né, que são os estudos epidemiológicos, que são de extrema importância para a gente poder ter dados mais brutos e reais e começar a fazer propostas, programas, melhorias nessa vacina, certo? Certo, maravilha. Fala aí. Então, enquanto essa vacinação não chega para todos nós, vai se dar em etapas, então por grupos, e está conseguindo um ritmo um pouco, né, gradativo. Então, reforça para a gente, explica para a gente a importância desses cuidados do uso da máscara, porque muita gente ainda não acredita, ou talvez não dê tanta importância. A gente passa na rua e vê pessoas sem máscara. Você passa andando na avenida de carro, andando, você vê alguns grupos se aglomerando na praia. Ou então, assim, e por que devem estar lavando as mãos com frequência? Higienização. Porque a falta desses cuidados é que a gente assusta a gente, mesmo com tanta divulgação, mesmo com tanta informação, porque algumas pessoas ainda não acreditam ou ainda resistem a isso. Por que esses cuidados são tão importantes para evitar esse contágio? Explica para a gente como é que se dá um pouco dessa transmissão, Catarina, por favor. Tá, vou responder logo a pergunta aqui de Carla. Inicialmente, provavelmente pessoas alérgicas, não sei se foram estudadas, mas se elas não entrarem dentro do grupo, elas também não vão ser vacinadas, né? E tem que ver a nível de qual alergia seria, né? Então, assim, a gente tem que ver quais são as restrições que essa vacina tem, né? Restrições de grupos, porque não foram estudadas inicialmente e futuramente podem vir a ter. E aí, entrando nesse assunto, a gente não consegue dimensionar, muitas pessoas não conseguem dimensionar e acreditar que o falar, ela imita gotículas, que a gente não vê, né? A gente não consegue ver uma carga viral, né? A gente não consegue dizer que, eu tô aqui, distante, como é que eu nem toquei em tu, como é que vai ocorrer? Mas ocorre essa transmissão em formas de aerosóis, né? Em formas de contato. E aí eu vou ter contato com a mucosa, vou ter contato. A gente tem muita mania, só que coçar no olho, né? Passar a mão na boca. Então, tudo isso são meios de transmissão, né? Então, é importante que a gente mantenha para evitar isso, para a gente evitar que a gente esteja se infectando e infectando outras pessoas. E a máscara é uma barreira física que auxilia, né, a baixa dessa transmissão, né? O ideal seria que a gente tivesse uma máscara apropriada, né? Mas infelizmente a gente não tem. Porém, se eu posso garantir, pelo menos, reduzir uma taxa de transmissão, não sei, vou chutar um número aqui, de 80% a 90%, com uma máscara que a gente possa produzir, por que não? Né? Por que a gente quer apostar naquela pequena taxa, a gente quer apostar na taxa? Por que a gente não aposta na taxa de proteção maior? Né? Não é porque é só ideias e ideias e conspirações, porque isso, aquilo, outro. Não, mas é porque a gente quer tanto se prender ao que foi, né? Quer tanto achar novas desculpas, porque a gente não pega o que a gente tem, que é um problema, e tenta minimizar ele. Porque o que a gente está tentando agora é minimizar os problemas e achar uma solução definitiva, né? A gente não vai conseguir erradicar tudo de vez. A gente está tentando minimizar os problemas, os danos que a gente pode causar. E os danos são realmente graves. A gente tem aí milhões, né, de pessoas morrendo, né, por isso, pessoas sendo internadas por isso, né? Então, assim, por que a gente se prende tanto a outros fatores? Porque minha liberdade é aqui, porque não estou conseguindo respirar. Gente, prende 5 segundinhos essa respiração para ver como é, sabe? Por que a gente não pode fazer isso, né? Não só por mim, mas por outras pessoas. Então, é importante que a gente ande com o nosso álcool em gel e passe lá,
depois lave as mãos, né? Porque só ficar passando álcool em gel também pode diminuir a efetividade dele. Vá lavar as mãos, passe álcool em gel e tenha esses cuidados de higiene pessoal. Isso nada mais é do que um processo de higiene pessoal, né? Então, continue utilizando sim a Máscara. máscara, porque diminui esse contato, essa transmissão via aerosóis, né? E sempre que ir levar uma máscara reserva. Se for passar um período Exato, longo fora de casa, para poder trocar, né? Porque mesmo né, uma exato. máscara de tecido, uma máscara descartável, com o tempo ela vai perdendo um pouco da capacidade de filtragem. Né? Principalmente agora, né, que a gente está nesse clima maravilhoso nosso, que tem um sol para cada cabeça aqui em Recife, que pela misericórdia, aí a gente começa a transpirar, parece aquela garrafa gelada transpirando assim por fora, transpirar. Aí molha tudo e perde o propósito daquela máscara. Então a gente vai e troca, né, e coloca outra, lava a mão sempre que tocar, né, não toca por aqui, tira pela alça dela, guarda, lava a mão, passa álcool em gel e coloca de novo. E segue linda, nova tendência da moda, né? Vai passar, isso vai passar. A vacina chegou, finalmente a vacina chegou. Graças E a ela vai sendo melhorada ao longo do tempo. A gente tem aí outras vacinas que são exemplos de eficácia, né? Nosso programa de vacinação é um dos melhores e reconhecido, né, em relação a garantir realmente uma baixa de casos por causa do programa de vacinação. Então, a gente não brinca, o Butantan não brinca, né, é algo sério e que está sendo levado realmente a sério. Então, assim, um dia a máscara vai sair do nosso rosto por definitivo, mas até lá a gente precisa manter essa segurança. Até porque pessoas podem estar portando o vírus e serem assintomáticas, então está apenas transmitindo o vírus para outras pessoas. Por isso que tem que ter paciência, Exatamente. prudência. Ano passado a gente estava totalmente fora da situação, então teve carnaval, e aí depois do carnaval, quando chegou em março, foi que explodiu aqui no país, no nosso país, os casos. E a gente teve que ainda se acostumar, aprender, entender tudo isso e se reequilibrando a voltar. Agora não, agora a gente sabe o que é, como se comportar, o que precisa. Não vai ter feriado do carnaval, mas não é motivo para a gente aproveitar esse final de semana e a gente tentar fazer essas aglomerações, esses grupinhos. Agora ter Exato. paciência, um pouco mais de calma e esperar essa vacina chegar para todo Exatamente. mundo e sair. E um outro detalhe, né? Ainda abordando o motivo do porquê utilizar essas proteções individuais, né? O álcool em gel, a máscara. Não sei se você viu e se as pessoas viram, mas já teve uma variante do Covid-19, né? Já foi reportado um caso de variante. Então, o que é isso? É o vírus que está se modificando. Por quê? Porque ele não é besta, né? Ele quer sobreviver. Ele quer se manter. Então, assim, ele vai ter mecanismos nele que vai dizer assim, vou mudar isso aqui, vou mudar essa capa aqui e não vão me reconhecer. Porque me reconhece só por isso. Se você, Willa, mudar seu cabelo, pode ser que algumas pessoas não lhe reconheçam. Se você cortar o cabelo, pintar o cabelo de loiro platinado, só aparece aqui amanhã de loiro platinado, pode ser que algumas pessoas gostem. Na chinela, não. Né? Ocorre isso. E a mutação de patógenos é algo rápido também. Então, assim, hoje a gente sabe do Covid-19, né? A gente está estudando. Um caso novo de um novo subgrupo, né? De um novo sorotipo desse Covid-19 já surgiu. Estudos estão sendo avaliados. Será que a proteína lá, né, específica que está sendo utilizada na vacina vai ser a mesma? Então a gente precisa. Então, vamos utilizar ainda a máscara porque a gente não sabe ao certo. A gente ainda está pisando, mas pisando com cautela. Porque tudo pode estar mudando, né? Tudo pode estar, assim, dando uma reviravolta. Hoje a gente sabe, a gente correu que só para poder chegar aqui na vacina. Correu que só para poder entender.
E aí, de repente, surge uma mutação. Ai, como é que vai ser agora? Vai estudar aquela mutação. E provavelmente pode não ser a única. Né? O que a gente vê hoje por aí é muitos micro-organismos hoje que têm mutações e modificações para ele se permanecer, porque isso faz parte da sobrevivência dele. Então, ele não quer morrer, ele quer se manter vivo ainda. Né? Então, a gente pensa, micro-organismo é besta. É besta não, é besta não. Então, assim, ele quer se manter ainda. Né? Então, é para a gente ter cuidado com isso. Porque a gente pode estar lidando com uma nova variante. A gente pode estar facilitando essa nova variante. Né? Se a gente não respeitar as normas. Então, para não piorar a situação, porque assim, pode sempre piorar, por que não utilizar a máscara? Né? Por que não ainda permanecer? Até que a gente tenha dados mais reais e brutos de como é que essa vacina está funcionando. Né? E a vacina Estamos bem no segura, né? Como? Estamos bem no começo dessa vacinação. Tem muito que observar. Estamos muito no começo, né? Ainda tem muitos grupos que ainda vão precisar ser estudados, né? Aquelas pessoas que já foram vacinadas vão precisar ser avaliadas quanto a essa conversão, né? O tempo, como é que vai ser, a taxa de incidência, como é que vai ser, né? Então, assim, são inúmeros fatores ainda. A gente não saiu de uma pandemia. Não significa também que a pandemia e o vírus ele vai sumir, né? A pandemia ela pode começar a decair e virar algo endêmico, né? Ao invés de uma pandemia, que seria o quê? A gente esperar um número de casos X na determinada população. Isso se enquadra numa endemia. Então, tanto aquele número X, aí eu ainda tenho a circulação do vírus, eu ainda consigo controlar, mas a qualquer momento isso pode voltar a subir e pode voltar a ser uma pandemia de novo. Então, a gente está lutando hoje para isso virar uma endemia, pelo menos, para a gente ter aquele número controlado de casos. A gente esperar X casos por mês, né? 10 casos por mês. Em tal tempo, a gente espera 20 casos por mês. Então, a gente consegue ter esse controle, né? Então, assim, tendo isso, sabendo esses dados, a gente consegue propor novos programas, né, para o controle dessa pandemia. Bastante enriquecedor as suas informações, os seus esclarecimentos sobre a vacina, sobre todo esse processo e também a importância desses cuidados, como é que isso funciona. Muito obrigada, Catarina, por aceitar o convite. Bastante interessante entender que, assim, como que tudo se desenvolveu e a gente pode sim ter essa esperança e vamos se vacinar. Chegando a vez de cada um, vamos receber essa vacina e manter a prudência, a paciência, manter os cuidados que a gente já vem adotando. Distanciamento, lavar as mãos, máscara. É sempre bom repetir para a gente ter cuidado uns com os outros. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês na live. Obrigada, Catarina. Bom demais. Eu que agradeço, Ila. Muito obrigada. Fiquei muito honrada e espero ter contribuído de forma positiva aí com as informações. E quem tiver dúvida, se tiver meu contato, pode falar comigo, pode falar com Ila, que a gente vai conversando mais, eu posso esclarecer mais algumas dúvidas, coisas que não ficaram claras, coisas novas, a gente vai sempre interagindo, né? Porque é sempre bom ter novos conhecimentos. Nada é fixo, mas a gente consegue ter uma crítica positiva melhor das coisas. Né? Muito obrigada de verdade, Lila, pelo convite. Fiquei muito honrada. Com certeza, eu que fico feliz de ter aceitado. Agradeço a vocês, a presença de vocês na live também, que estiveram com a gente. E é isso, pessoal. Vamos se cuidar, vamos esperar aí com alegria, né, com esperança, essa vacina vai passar. Tudo isso vai passar e vai vencer. Obrigada. Uma ótima semana para vocês. Um beijo grande, tudo de bom, muita paz, muita prudência. Beijo, valeu, Catarina. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Valeu. Boa noite. Tchau.
E aí, o que vocês acharam? Foi bom? Deu para esclarecer? Com certeza enriqueceu bastante, né? É isso que a Catarina falou, agora ficou mais claro como é que surgiu essa vacina e aí o que a gente precisa fazer daqui para frente, continuar tendo mais calma, mais cautela. Uma ótima semana para vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau!